Boa noite a todos. Bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Hoje com uma notícia curiosa, publicada a 8 de novembro, que há alguns dias, pelo Miguel Pinheiro no Observador, que é esta que podem ver no ecrã. Os políticos perigosos que querem controlar as palavras. Eu já tenho dito várias vezes, até já fiz um vídeo sobre isso, que uma das propensões irresistíveis da esquerda é esta tendência congénita para controlar o discurso, para controlar as palavras. É quase como se eles acreditassem que, controlando as palavras, nós podemos controlar a própria realidade. Como se o mundo fosse feito não de factos, não de eh, verdades empíricas concretas que nós podemos verificar, mas de conceitos abstratos que se controlam e que, portanto, são moldáveis através da linguagem. Eu penso que isto tem muito a ver com o facto de a esquerda ter uma visão uh, de um racionalismo extremo, quase doentio, racionalismo no sentido em que acreditam na faculdade humana para modificar a realidade através do pensamento, o que na verdade é uma forma de irracionalismo, acaba por ser um grande paradoxo. Mas esta ideia de que os conceitos, as teorias, as abstrações, as elucubrações têm um poder transformativo que é mais preponderante, mais poderoso do que os factos. Novamente, as verdades empíricas. A esquerda vive neste mundo que é o mundo das abstrações, o mundo das ideias e, consequentemente, o mundo das palavras. E, como tal, se conseguir controlar a expressão dessas ideias e dessas palavras, de alguma forma está a mudar a própria essência da realidade. Eles pensam assim, é uma das grandes características da mentalidade utópica, esquerdista, revolucionária. Isto manifesta-se em pequenas ações que, em meu entender, têm grandes consequências e que são graves, embora possam não parecer. Como esta, que eu agora vou passar a ler. Em Espanha, escreve o Miguel Pinheiro, a classe política decidiu que era boa ideia decretar o policiamento do termo cancro. Passa a ser a única palavra do dicionário que não pode ser usado como metáfora. O que vem a seguir? É que esta pergunta é mesmo pertinente. Estas coisas, a tirania nunca vem estrondosamente em grandes passos violentos. Pode acontecer com as revoluções, mas no estado de civilização, no estágio de civilização que nós já assistimos, a tirania vai se infiltrando pouco a pouco no corpo social. Olhem, como um cancro. Eis que eu fiz a comparação proibida. Já agora, aproveito para esclarecer que uma metáfora é uma comparação direta entre dois conceitos, duas ideias completamente distintas. É uma comparação tão direta que nem sequer tem o termo comparativo expresso ou explicitado na frase ou no enunciado. Portanto, o mecanismo é exatamente o mesmo da comparação, mas nós não comparamos explicitamente duas coisas, limitamos a dizer que uma coisa é outra. Uma metáfora é tanto mais poderosa quanto mais afastados forem os conceitos que estão a ser equiparados e mesmo assim faça sentido intuitivo na cabeça de quem ouve. Por exemplo, uma das metáforas mais gastas da atualidade, nós dizemos que o Cristiano Ronaldo é um robô. Literalmente, ele não é um robô. Se cortar, não sai óleo, sai sangue. Se aleijar, não vai a um mecânico, vai a um médico, a um hospital. Literalmente não é um robô, é uma pessoa. Mas esta expressão linguística, portanto, este recurso expressivo, a metáfora, permite imediatamente colocar na cabeça das pessoas aquela ideia de que ele tem qualquer coisa de mais resistente, mais forte, de sobre-humano. Parece que tem mais força, mais resistência, mais capacidade, como se fosse uma máquina. Portanto, a metáfora é isto: junta duas coisas completamente distintas e o sentido é intuitivamente apercebido por quem ouve. Há uma explicação técnica para isto. As próprias palavras são compostas por um conjunto de ideias que com elas se relacionam, chamados os semas das palavras, e esses semas de algum modo estão relacionados. Por exemplo, uma metáfora das mais famosas do século XIX, do escritor russo Ivan Turgenev, a alma humana é um bosque profundo.
esta ideia de que o ser humano tem abismos misteriosos e tem ações que por vezes são um bocadinho inexplicáveis e irracionais, do mesmo modo que um bosque profundo tem os seus recantos obscuros e sombrios e qualquer coisa de misterioso por explorar. É uma metáfora rica, completamente original e que compara duas coisas, uma concreta, um bosque profundo, outra muito mais etérea ou de difícil concretização, que é a alma humana, a nossa personalidade, os nossos pensamentos, as nossas ideias, aquilo que de imaterial nos compõe, mas que imediatamente faz sentido, apesar da diferença entre estas duas palavras que estão a ser, no fundo, equiparadas através da metáfora. Ora bem, a esquerda em Espanha achou que este exercício linguístico de imaginação, que permite clarificar as ideias, porque os recursos expressivos, eu digo isto várias vezes aos meus alunos, não são uma matéria que eles têm que decorar, porque depois vai ser uma pergunta no teste ou no exame de português. Bem, isso é um facto, eles têm que perceber isso e saber utilizá-los e interpretá-los. Isso é que interessa, saber interpretar o recurso expressivo no texto em concreto. Mas não é uma questão de decorar, porque isto são mecanismos instintivos que o ser humano foi aperfeiçoando ao longo do tempo e ao longo das geografias. Não há língua humana que não tenha metáforas, hipérboles, comparações, eufemismos, toda a gama de recursos expressivos, porque isto não é uma coisa que complica ou dificulta ou torna o discurso mais denso e carregado. Pelo contrário, a ideia dos recursos expressivos, como o próprio nome indica, é dar expressividade, clareza, força linguística, força imaginativa a um discurso. É muito mais intuitivo, muito mais rápido, é muito mais fácil para a comunicação eu dizer que o Cristiano Ronaldo é uma máquina do que ter que exprimir esta ideia literalmente por extenso. Dizer o Cristiano Ronaldo é mais forte e mais resistente do que um ser humano normal. Parece que é uma máquina que aguenta mais o impacto, que não fica cansado tantas vezes, que tem mais resistência. Não é preciso dizer isto tudo. Para uma mente inteligente e imaginativa, a metáfora é a maneira mais intuitiva e mais poderosa de comunicar. E quem diz a metáfora diz toda a gama de recursos expressivos. Quando se quer proibir, a ideia aqui de proibir esta metáfora, percebe-se o raciocínio, de algum modo é ofensivo ou discriminatório, ou não sei. Na cabeça deles isto é uma ofensa, uma falta de empatia, designar qualquer coisa como um cancro. Mas, volto a dizer, isto é uma metáfora, é uma maneira de dizer que essa coisa, esse fenómeno é ou maligno, ou visto como pernicioso, ou de alguma forma prejudicial à sociedade, ou seja qual for o contexto dessa metáfora. Portanto, é a maneira mais fácil, mais intuitiva, mais expressiva de comunicar a nossa discordância em relação a uma coisa, mais do que discordância, a nossa discordância vimenta em relação a uma coisa que nós achamos que é perigosa, ah, e, de algum modo, doentia. Doentia, novamente, em sentido metafórico e não literal. Vejamos então a notícia e já desenvolvo a ideia. Os políticos mais perigosos que existem são aqueles que querem controlar as palavras. É óbvio, quem controla as palavras, naturalmente, controla o pensamento. Um político ungido com a autoridade de disciplinar e proibir o vocabulário é sempre infinitamente mais poderoso do que outro que possa apenas proibir e disciplinar comportamentos. É a diferença entre mandar no corpo dos outros ou mandar na cabeça dos outros. Portanto, proibir as palavras é rigorosamente sinónimo de proibir a expressão de livres pensamentos. Essa ideia de palavras tabus é típico dos regimes totalitários, das tiranias e não tem lugar numa sociedade democrática do século XXI. Prosseguindo. Em Espanha, onde a política já cruzou várias vezes a fronteira do absurdo, uma deputada do PSOE, tinha que ser, não é? Com um triste currículo, lembrou-se de decretar o policiamento da palavra cancro. É extraordinário. Todos os socialistas apoiaram esta ideia. É espantoso. A oposição do PP também. É realmente espantoso. Foram 307 votos a favor, 33 contra, do Vox, tinha que ser, e 6 abstenções. Chegamos a isto. A classe política espanhola concorda que é necessário promover o uso de uma linguagem justa e responsável da palavra cancro. Vejam bem estes termos. Promover o uso de uma linguagem justa e responsável da palavra cancro. Sendo que, claro, é ela a definir o que se considera justo e responsável.
Precisamente. O problema destas proibições é sempre quem proíbe. Não é só o que é que se proíbe, é quem proíbe. E a ideia é esta: os censores arrogam-se o direito de serem uma espécie de inquisidores mentais da imaginação de todo um povo. Uh, Olhem, é caso para dizer que são os verdadeiros animais. Não fosse isso um insulto aqui para a matrica. Pior, a classe política espanhola defende que é urgente abandonar a utilização da palavra cancro como sinónimo de insulto ou desqualificação, ou, atenção ao detalhe, como metáfora. Vejam lá onde é que eles já chegaram. Né? Estão a proibir a gramática, o uso imaginativo da linguagem. Os políticos com impulsos autoritários, de facto, odeiam metáforas. As cabeças literais sempre foram mais fáceis de pastorear. Usar uma metáfora é um exercício de imaginação e, por isso, de liberdade. Aplicando os novos ditames do poder espanhol, o poeta britânico Wilfred Owen não poderia ter escrito o famoso verso obsceno como um cancro para descrever o sofrimento dos soldados na Primeira Guerra Mundial. Ora, aqui está um uso perfeitamente adequado, eu diria mesmo espetacular, deste termo. Um cancro é uma obscenidade, é uma vergonha moral, é quase, uh, não queria moral no sentido, quase como uma vergonha metafísica, não é? Como é que uma coisa destas pode acontecer a uma pessoa? E comparar o sofrimento causado por essa doença com o sofrimento dos soldados na Primeira Guerra é uma visão perfeitamente clara, justa, enfim, num relance nós percebemos exatamente o que é que o Wilfred Owen, que lutou na Primeira Guerra Mundial, aliás, ele morreu na Primeira Guerra Mundial, bastante novo, a ideia que ele quer transmitir, não é? Do sofrimento sem sentido e obsceno, obsceno que ambas estas circunstâncias uh, implicam. Porque repare-se, das duas uma, ou nós achamos que o mundo não tem maldade, não tem sofrimento, não tem injustiças e não tem tragédias, e portanto não se podem nomear ou especular acerca dessas maldades, tristezas, injustiças e tragédias, e a proibição deste uso metafórico da palavra justifica-se plenamente, porque o mundo é perfeito, vivemos no La La Land e no mundo do arco-íris sem iniquidades ou sem sofrimentos, ou nós percebemos que a vida é também tragédia e sofrimento. Por vezes as coisas terríveis acontecem às pessoas boas, sem culpa alguma, e nós usamos as expressões que achamos mais adequadas, mais corretas, mais certeiras e mais expressivas para designar essas mesmas realidades de injustiça, de abominação e de tristeza. Portanto, o mundo é o que é. E nós temos que ter a liberdade, exercer a nossa capacidade crítica e de pensamento para nomear as coisas como elas são, sem imposição dos governos. Era o que faltava que os governos não pudessem dizer, não nos deixassem dizer aquilo que nós queremos dizer acerca do nosso exercício de interpretação da realidade. Por exemplo, se eu disser que as favelas são um cancro da sociedade brasileira, alguém aqui acha que as favelas são uma coisa bonita, são uma coisa justa, são uma coisa moral? Não é? Se eu disser que o próprio politicamente correto e este tipo de leis são um cancro social que está aos poucos a destruir, a comer a nossa liberdade e a nossa capacidade para nos exprimirmos livremente acerca da realidade. Talvez quem queira controlar essa realidade por palavras é que não goste de ouvir isto. Certamente é o caso aqui desta lei absurda, obscena, como um cancro. Continua o Miguel Pinheiro. E Barack Obama não poderia ter dito, num dos seus discursos, que os Estados Unidos estão no Afeganistão para impedir que um cancro se espalhe novamente pelo país. Obviamente que neste caso o cancro é o extremismo radical e islâmico, que é um cancro, tal como o nazismo é um cancro, tal como o comunismo é um cancro. E nós temos que ter a liberdade de o dizer. Em Espanha, a partir de agora, um cancro só pode ser um cancro. É a única palavra do dicionário que não pode ter mais nenhum significado. Como é evidente, em breve alguém perguntará por que razão se deve parar por aqui. Não será mais prudente aconselhar igualmente o fim das metáforas que envolvam problemas cardíacos, comuns em relatos românticos?
não é? Ficou com o coração partido. Isto pode ser estigmatizante para as pessoas que têm um problema cardíaco, por exemplo. Por que não proibir tudo, não é? Já que entramos por este reino do absurdo, então proibamos todas as metáforas cardíacas e até as outras, porque alguém pode achar isso ofensivo. Um burro, certamente. E perdoem-me que isto é uma metáfora. Aliás, um burro é um animal extremamente inteligente. É um paradoxo. Se alguém vos chamar burros, agradeçam, porque na verdade essa pessoa está a elogiar-vos sem o saber. Ou terminar com as metáforas que envolvem mudez, regularmente utilizadas para transmitir surpresa, pasmo ou espanto. Não é? Ele ficou mudo de surpresa. Alguém mudo pode objetar a isto e achar que é ofensivo. E por que pararmos nas doenças ou nas condições físicas? Que outras características humanas terão de ser protegidas da terrível e ameaçadora força das metáforas? Talvez quem goste de jardinagem objete àquela frase do Turgenev, que a alma humana é um bosque profundo. Pode sentir-se desconfortável e precisar de um safe space só com essa imagem do bosque profundo na cabeça. Como bons cobardes, ao tomar esta decisão abstrusa, os políticos espanhóis esconderam-se atrás de terceiros. Segundo eles, estão apenas a atuar a pedido de associações de doentes. É um argumento que pretende calar a oposição a esta medida. Afinal, ninguém no espaço público quererá aparecer como alguém desprovido de empatia e que contraria os desejos e pedidos de quem passou por um cancro. Reparem, é esta ideia que estas medidas tirânicas da esquerda, isto é que é a perversão, vêm sempre embrulhadas de empatia, altruísmo, humanismo. Não ofendamos as pessoas que têm cancro. Consequentemente, não utilizemos a metáfora cancro para designar uma realidade cruel, injusta ou, como digo, tida por nefasta. O que eles estão a fazer é a tiranizar, a censurar a capacidade das pessoas olharem para os fenómenos que são nocivos na sociedade. Mas mascaram isto como uma coisa altruísta, uma coisa positiva. Nós só queremos é o bem das pessoas, nós não queremos magoar ninguém, nós só queremos é ser empáticos. Eles dizem uma coisa, mas estão a fazer outra, porque eles estão a suprimir a liberdade cinicamente em nome da empatia, enfim, da tolerância. Há uma coisa que começa a ser muito preocupante na sociedade ocidental, que é esta mania de colocar os sentimentos ou a empatia acima dos factos. As coisas são para se dizer, tal como nós as entendemos. E, portanto, se alguém ficar ofendido com a visão da realidade de outra pessoa, o problema é de quem fica ofendido, não é de quem exprime honestamente a sua visão da realidade, ou mesmo desonestamente, tem direito a isso. A desonestidade não é crime se não prejudicar ninguém. Portanto, esta ideia de que nós temos que andar aqui a pisar ovos, sempre a pensar, a supor o que é que eventualmente poderá ofender alguém, principalmente quando o que dizemos é constatação factual de uma realidade, ou nosso raciocínio lógico aplicado a essa mesma realidade, isto não é maneira de viver. Isto é uma tirania dos sentimentos fofinhos, das energias positivas, das empatias, e as pessoas andam aqui todas encolhidas, todas cheias de medo, para não dizer aquilo que realmente sentem, porque acham que alguém pode ficar ofendido e depois não sabe as consequências que isso vai ter. Nós temos que acabar com esta tirania de empatia e dos sentimentos positivos, que toda a gente tem que estar sempre bem a toda a hora. Lidem com os factos, lidem com a vida, lidem com a realidade e parem, por amor de Deus, de ficar ofendidinhos com tudo, que isso já começa a entrar nos foros da doença mental. E aqui não estou a ser metafórico. A doença mental, tecnicamente, pode-se definir, em grosso modo, como alergia à realidade, como a refutação dos factos. E se os factos fazem com que certas pessoas se sintam mal, pois isso o problema não é de quem os diz, é de quem se sente mal com isso. Por exemplo, o exemplo mais contundente nos tempos que correm. Se alguém disser, se alguém ficar ofendido por outra, com uma pessoa que diga que só existem dois sexos, dois géneros, o homem e a mulher, o problema não é de quem o diz. Porque isto é factual. Isto tem a ver com o ADN. Isto é uma realidade empírica que não tem disputa. Não há outra hipótese. Se alguém ficar ofendido com isso, o problema não é de quem profere estas verdades incontestadas.
O problema é de quem ouve. E quem diz isto não tem que ficar preocupado, nem tem que ficar ou ser prejudicado pelos sentimentos de uma pessoa que não quer lidar com os factos. Essa pessoa tem que se tratar. É tão simples quanto isso, porque isso já entra no foro das doenças psicopatológicas que, em grosso modo, se podem definir como a incapacidade para aceitar a realidade e os factos materiais e empíricos da vida. Continuando. Afinal, ninguém no espaço público quererá aparecer como alguém desprovido de empatia e que contraria os desejos e pedidos de quem passou por um cancro. Ninguém, exceto, por exemplo, o escritor Artur Pérez Reverte, que felizmente costuma preferir a coragem à prudência. Nas redes sociais, pediu permissão àqueles que o seguem para ser grosseiro e reagiu à aprovação do diploma com uma liberdade linguística que, parece-me, dispensa tradução. Me va a regular el uso de las palavras su puta madre. Isto é que é falar ao homem. Se me permitem a expressão, espero que não fiquem também ofendidinhos agora com isto. Tendo em conta o estado a que isto chegou, talvez seja útil contar uma história. No livro O Imperador de Todos os Males, uma biografia do cancro, Siddhartha Mukherjee lembra que na década de 50 havia um espesso silêncio a rodear a doença. Fanny Rosenau, que tinha tido cancro da mama, decidiu que iria fazer tudo para contrariar aquele ambiente de sussurros e murmúrios. Por isso, criou um grupo de apoio a doentes e decidiu comprar uma página de publicidade no New York Times para anunciar as datas e horas das reuniões. Telefonou para o departamento comercial do jornal, mas estranhamente, depois de a ouvirem, passaram a chamada para a redação. Ao fim de uns minutos, surgiu em linha um dos editores do jornal. Ligeiramente embaraçado, informou-a: Peço desculpa, mas o New York Times não pode escrever as palavras mama ou cancro nas suas páginas. Talvez queira mudar o anúncio para dizer que vai existir um encontro sobre doenças do aparelho respiratório. Depois entramos nestas coisas ridículas, por as pessoas acharem certos termos ofensivos ou indignos da sociedade educada, por estes escrúpulos, não é? Por estes complexos que são dificilmente explicáveis. A verdade é que não se fala dos temas. A verdade é que não se fala dos temas. Isto pode ter consequências graves. Aliás, é o que escreve aqui o Miguel Pinheiro. Obviamente, o anúncio nunca foi publicado. A virtude pública manteve-se reluzente, mas as doenças que poderiam ter recebido ajuda e conforto tiveram de continuar isoladas e desapoiadas. É mesmo isto, não é? A virtude pública, o parecer bem, uh, o achar-se que se está a fazer uma coisa empática ou que de algum modo não é ofensivo para ninguém. As ações julgam-se pelos resultados e não pelas intenções, não é? De boas intenções está o inferno cheio. Isto é um caso clássico da aplicação desse adágio. Quando se começa a proibir palavras, metafóricas ou literais, nunca se sabe exatamente como é que as coisas acabam. Mas sabe-se, sobre isso não há dúvida, que acabam sempre mal. Acabam sempre mal, porque o próprio ato de proibir a expressão livre do pensamento é em si já um sintoma, o começo de uma coisa gravíssima, que é o pensamento totalitário, neste caso, como digo, cinicamente disfarçado de empatia, de simpatia, de afetos e de, enfim, consideração pelo outro. Consideração é dizer as coisas tal como nós as entendemos e os outros que tenham o estômago, a coragem, a capacidade e a lucidez para as entender. Se não a tiverem, o problema é deles e não nosso. Obrigado e até à próxima.